Meus amados, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Chegamos aí ao 17º, né? Já estamos chegando aqui na reta final da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Eu espero que Deus tenha falado com você, já temos ouvido, né, muitos testemunhos e graças a Deus, né, que a nossa oração tem chegado ao Senhor, Ele tem ouvido as nossas orações. Hoje eu quero falar um pouco sobre a pesca maravilhosa, né? Essa pesca tão poderosa, né? Um texto muito conhecido, que está lá em Lucas, no capítulo número 5, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo número 5, verso número 1 em diante. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido, certamente você já ouviu a expressão história de pescador, né? Essa expressão ela é falada para apontar, né, que algo é difícil de se acreditar. E de fato essa história é uma história que envolve pescadores. E por ser uma história tão poderosa, tão extraordinária, ela chega mesmo a ser inacreditável, não é mesmo? Jesus estava ali pregando para uma multidão e ele pediu para Pedro que o Pedro emprestasse o barco para que ele usasse aquele barco como um púlpito para falar para aquele povo. E os seus futuros discípulos certamente estavam ouvindo o que Jesus dizia. Logo depois, Jesus ordena para eles que eles voltem ao mar. Os discípulos certamente estavam debaixo ali de uma grande frustração, porque passaram a noite inteira, não pegaram nada. E eles disseram isso para Jesus: olha, mestre, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. E talvez essa tenha sido a realidade aí de muitas pessoas, né? Frustradas com a vida, com o trabalho, com o casamento, né? Com os filhos, com a sociedade, nada deu certo, passou, tentou muito e não conseguiu. Pessoas se sentem vazias, sentem-se decepcionadas, essa é a palavra. Trabalham muito, né? Dão um duro danado, assim como Pedro deu e seus amigos, e acabam frustrados mesmo trabalhando bastante. Pessoas que já estão cansadas de lutar. O que fazer então, pastor, para a gente lidar com as frustrações da vida, com as situações de frustrações? Eu quero aqui trazer algumas orientações para que você possa lidar com essas frustrações. A primeira orientação é que para você vencer as situações de frustração da sua vida, você precisa ter consideração pela palavra de Jesus. Olha o que Pedro disse. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, nós cansamos, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar a rede. Perceba que a reação inicial de Pedro ali foi questionar a palavra de Jesus. Afinal de contas, ele e seus amigos eram grandes pescadores, né? Pescadores profissionais. Talvez o pensamento deles foi esse: gente, eu sou pescador profissional e Jesus, tu és carpinteiro, né? Como se você estivesse dizendo: você entende de carpintaria e nós entendemos de peixe, né? E muitas vezes nós também agimos assim, não é verdade? Nós não levamos talvez a sério aquilo que Jesus falou. E qual que é a importância então de darmos essa importância de fato à palavra de Deus? Pedro, ele resolveu fazer isso, ele deu crédito, ele acreditou na palavra do Senhor. E ele deixou ali de olhar para as circunstâncias
que indicavam que o mar de fato não estava para peixe, né? E ele diz, porque és tu que está dizendo, eu farei isso. E o resultado da obediência de Pedro, gente, foi tremendo, foi poderoso, foi maravilhoso. Nós precisamos considerar a palavra de Jesus. Jesus afirmou palavras muito contundentes, muito fortes. E isso para nós é essencial. Será que nós cremos que ele veio para libertar as pessoas? Né? Será que nós cremos que ele veio para trazer a paz, para perdoar os pecados? Nós cremos em quem ele é. Jesus, ele afirmou que ele é a luz do mundo. Jesus, ele afirmou que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Está lá na palavra, lá no Evangelho de João. Então, queridos, entenda isso. Tenha consideração pela palavra de Deus. O que mais, pastor, que eu preciso fazer para lidar com a situação de frustração? Segunda coisa, você precisa esperar pelo milagre de Jesus. E ele vai acontecer, queridos. Eles pegaram ali tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. A Bíblia afirma que Pedro e seus amigos ficaram perplexos com o que aconteceu ali. E assim é tudo que Deus faz, gente. Ele é um Deus de milagres, aleluia. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Não era razoável pescar naquele horário, naquele local. Um pescador experiente jamais teria aceitado ali aquela sugestão. Mas a palavra diz, né? Por acaso haverá impossível para Deus? Queridos, nós precisamos crer de todo o nosso coração, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João capítulo 5, verso 4 diz isso. Queridos, a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém? Pastor, o que mais? O que eu preciso fazer para lidar com a situação de frustração? Em terceiro lugar, você precisa ser uma pessoa quebrantada diante de Jesus. Pedro chegou diante de Jesus e falou, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. O que teria levado Pedro a agir dessa maneira, gente? E essa é uma situação natural das pessoas que têm uma experiência com Deus. Lembra-se de Isaías, né? Ele, assim como Pedro, ele curvou-se diante de Deus em arrependimento. Quando nós contemplamos Deus, a sua santidade, ela não tem outra atitude a ser tomada. Né? Nós nos arrependemos, nos prostramos diante dele. A mensagem da igreja primitiva era exatamente essa. Arrependa-se dos seus pecados. Né? Queridos, é tempo de nos arrepender. Foi uma ordenança de Jesus que essa deveria ser a mensagem a ser pregada. Né? Salmo de número 51, 17 vai dizer que um coração quebrantado agrada a Deus. Amém? Então que o seu coração, você seja uma pessoa quebrantada, arrependida diante do Senhor. E por último, o último conselho para que você possa enfrentar as situações da sua vida é que você atenda ao chamado de Jesus. É isso mesmo. Quer enfrentar a situação da vida? Atenda ao chamado de Jesus. Jesus virou para aqueles homens e falou, de agora em diante, você será pescador de homens. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram. Queridos, essa palavra de Jesus é muito forte. E é para deixar claro que Deus tem um chamado, que Deus tinha um chamado para Pedro, para seus companheiros, e também Ele tem um chamado para você, tem um chamado para mim, tem um chamado para todos nós. Nós somos chamados para um propósito. Quando Paulo ele escreve ali aos Efésios, ele afirma que Deus nos criou e salvou para andarmos nas obras que Ele fez, Ele mesmo de antemão preparou para nós. Nós precisamos definitivamente entender isso, irmãos. É impossível ficarmos livres da frustração da vida sem cumprir os propósitos de Deus para nós. Então é impossível você vencer as frustrações, ficar livre delas, se você não se permitir cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Amém? E para concluir, essa história de pescadores, né, também pecadores, ela nos ensina a lidar com as frustrações que acontecem nas nossas vidas. E elas acontecem e acontecerão. E para vencê-las, nós precisamos dar valor à palavra de Deus. Nós precisamos esperar pelos milagres de Deus. Viver na presença de Deus com o coração quebrantado. Mas essa frustração, grava isso, só acabará quando nós abraçarmos todo o projeto de Deus para nós. Amém? Só segue a Jesus quem verdadeiramente crê nele. E a fé ela implica justamente nisso, em seguir, em confiar e obedecer. Seguir, confiar e obedecer. Vou dizer de novo. A fé implica em seguir, confiar e obedecer.
Vale a pena, gente, seguir a Jesus. Vale a pena demais. Eu falo isso que eu já tenho aí uma caminhada de crente, muito tempo cristão. Vale a pena seguir a Jesus. Amém? E então, se você quer viver essa vida, siga, confie e obedeça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero você amanhã no 18º dia da nossa campanha de jejum e oração. Deus abençoe.